Muitos vereadores no final do ano fazem um cheque gigantesco e entregam para o prefeito e dizem que estão devolvendo recursos para a prefeitura. Eu já estive nesse lugar e também já tive a mentalidade no sentido de que parecia ser bom negócio a devolução de recursos da Câmara para a prefeitura. Hoje, depois de ter entendido melhor tudo o que acontece e continuar observando a realidade das câmaras municipais, eu aprimorei bem a minha maneira de ver sobre a questão dos recursos da Câmara Municipal, e o nosso vídeo é justamente sobre esse. O valor que a Câmara recebe todo dia 20 e como ele deve ser bem utilizado. O foco da Câmara Municipal não pode ser a economia. A economia pode fazer parte, sim, o desperdício tem que ser combatido, mas o foco tem que ser em transformar a Câmara no verdadeiro poder legislativo municipal, para que seja a voz, a força, a mudança que a sociedade tanto precisa, que seja a casa do povo que faça a diferença. Então vamos lá, vamos falar primeiro do dinheiro que a Câmara recebe. Todo dia 20, a Câmara recebe um valor que é chamado de duodécimo. Esse valor ele vem de uma divisão do valor que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual. Chama-se duodécimo porque é o valor aprovado na LOA dividido em 12 partes. E o valor aprovado na LOA é normalmente o valor que foi enviado na proposta de lei orçamentária anual. E o valor que consta da proposta de lei orçamentária anual normalmente é o valor que a própria Câmara solicitou. E o valor que a Câmara solicitou foi informado por ela ao Poder Executivo Municipal no prazo que consta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, qual é o valor que a Câmara recebe todo dia 20? Em tese, é o valor que a própria Câmara solicitou lá no ano anterior. Ah, mas eu ouvi dizer que a Câmara tem direito a 7% da arrecadação. Mentira. A Câmara tem direito a gastar até um percentual que a Constituição define, que é calculado com base em uma parte da arrecadação, não é com base na arrecadação total. E esse valor também não é automaticamente um direito da Câmara, ele é proporcional à quantidade de habitantes. Até 100 mil habitantes, a Câmara pode gastar até 7% de uma parte da receita. Mas a Câmara não vai receber os 7%. A Câmara vai receber o valor que ela tiver aprovado na Lei Orçamentária Anual. Então a primeira dica é muita atenção no valor que vocês estão aprovando na Lei Orçamentária Anual. Por quê? Porque se vocês aprovarem um valor muito menor do que a necessidade e ainda menor do que a possibilidade, vocês vão receber o valor aprovado. Hipoteticamente, uma cidade que tem arrecadação de 100 milhões por ano, a Câmara pode pedir 7? Não, porque a base de cálculo não é arrecadação total. A Câmara pode pedir 7% de um pedaço disso. Vamos dizer que a base de cálculo seria hipoteticamente 50 milhões. Então a Câmara pode pedir até 7% desses 50 milhões, daria 3 milhões e meio, né? Ah, mas a Câmara então vai pedir exatamente os 7%? Também não. Porque o valor que é calculado para esse limite da Câmara, ele é calculado com base na arrecadação do exercício anterior. Então, quando a Câmara faz a sua proposta, o exercício ainda está em andamento. Então, vamos pegar o exemplo aqui, 2025. Nós estamos em 2025. Em 2026, a Câmara poderá ter gasto até 7% de uma parte da arrecadação de 2025. Ah, mas por que a Câmara já não pede o máximo então? Porque quando a Câmara pede, o ano ainda não acabou e a Câmara não sabe qual é a arrecadação de 2025. A Câmara vai fazer o pedido normalmente até o meio do ano, julho, mais ou menos, agosto, prazo da LDO. Então a Câmara vai pedir um valor próximo da necessidade dela e vai ter que trabalhar no que vem com esse pedaço dividido em 12 pedaços iguais, beleza? Continuando, muitos presidentes de Câmara, eles sacrificam a Câmara, estrangulam a Câmara a ponto de não ter nenhuma impressora, nem às vezes, água potável. Eu já fui a uma Câmara Municipal,
que se eu quisesse tomar água, eu tinha que abrir a geladeira e pegar dentro da geladeira uma garrafa daquelas de refrigerante, e lá dentro tinha água que sabe-se lá de onde que veio, de uma torneira, sabe-se lá de onde. Não tinha bebedouro, tá bom? Não tinha bebedouro. E isso não me parece uma condição boa para trabalhar, né, dos próprios servidores. A rampa de acesso para cadeirante, sem brincadeira. Tinha a rampa para acesso? Tinha, era no segundo andar. Ela tinha, não estou brincando, 30 graus para 45. 45 parece exagerado, né? Mas mais de 30 graus eu garanto que tinha essa rampa. Impossível um cadeirante sozinho conseguir subir ali. Mas então muitos presidentes usam a Câmara apenas para se projetarem politicamente, usam os cargos, usam as possibilidades de contratos ali apenas para beneficiar seus próprios eleitores, cujas famílias grandes tiverem maiores eleitores, né? E ele economiza o máximo que der para devolver, nem é bom falar isso, depois eu falo mais, para repassar para a prefeitura o máximo que ele der conta. E aí nos bastidores ele negocia com o prefeito, que vai repassar, com o compromisso de o prefeito usar uma parte daquele recurso para fazer uma obra que o presidente pediu para ele, normalmente nos seus currais eleitorais, ou ele vai pedir para o prefeito outros tipos de favores, como cargos para seus apadrinhados e afins. Então, o que acontece é que muitos presidentes fazem gestão porca do dinheiro que é do poder legislativo, e aí acabam prejudicando o próprio poder legislativo, e sendo prejudicado o poder legislativo não consegue cumprir o seu papel de dar poder para o povo em relação à fiscalização, legislar e representar a população. Audiências públicas, a Câmara itinerante, transmissão ao vivo, fortalecimento das comissões, contratação de consultorias especializadas para apoiar no papel. Então, muitos presidentes destroem o poder legislativo. E aí nós vamos vir para mais algumas questões modernas. O dinheiro da Câmara pertence à Câmara. É do povo, né? Em primeiro ponto, nós temos que lembrar que ele é do povo, não é dos vereadores, não pode ser desperdiçado. Mas ele é da Câmara, não é do prefeito, não é da prefeitura. Por isso que eu tenho recomendado aos alunos dos treinamentos das mentorias que vocês evitem falar que a Câmara vai devolver dinheiro. Devolver dá a impressão que o dinheiro não é dela. Enfraquece ainda mais a Câmara. É melhor falar a Câmara Municipal, com muito esforço, sem prejudicar a qualidade do serviço prestado ao cidadão, conseguiu economizar e irá repassar esses recursos para o Poder Executivo, destiná-los para ações em educação, saúde, segurança, onde mais for necessário. Agora uma curiosidade, duas curiosidades. Um presidente de Câmara deve pedir o máximo? Não deve pedir o máximo. Porém, abre parênteses, em São Paulo já tive notícias de Ministério Público a ajuizar ação contra presidente de Câmara que devolveu dinheiro para a prefeitura ou repassou o dinheiro para a prefeitura. Qual foi o argumento do MP? E certamente deveremos concordar com esse ponto de vista. Quando a Câmara pede mais do que precisa, ela está pegando recursos que vão fazer falta ao Poder Executivo. O dinheiro que ficou lá na Câmara parado, ele fez falta na saúde, na educação, em várias outras áreas. E isso reflete mau planejamento. Bem, isso é interessante, mas eu tenho opinião que no curto prazo vai estimular os presidentes a pedirem mais e a desperdiçarem. Se eu não posso devolver, eu vou desperdiçar. Muitos vão pensar assim. Ele vai ser punido se devolver, mas não vai ser punido se usar mal usado. Falemos a verdade. Se ele usar dentro da lei, dificilmente alguém vai suscitar ali o princípio da eficiência para falar que ele não deveria ter feito aquela obra ou determinado investimento. Beleza? Outra curiosidade, existe uma regra que fala que a Câmara não deve gastar mais do que 70% do valor do duodécimo com pagamento pessoal. Se gastar, crime do presidente. Então o que muitos presidentes fazem? Eles pedem muito mais do que precisam, ainda dentro do limite dos 7, 6% que seja. E isso vai dar a ele o direito de gastar 70% desse valor que ele pediu. Ele gasta com o pessoal, vai sobrando, e aí ele vai repassar essa sobra lá para o prefeito, se for o caso, para a prefeitura. Mas se ele for muito certinho e pedir só o que ele quer,
os 70%, só o que ele quer não, só o que ele realmente vai precisar, 70% disso passará a ser o limite dele com gasto pessoal, então ele vai deixar de gastar com o pessoal o tanto que ele gostaria. Isso também é uma questão bem interessante, mas eu defendo que vocês, senhores vereadores, presidentes de Câmara, precisam fortalecer o poder legislativo municipal, não devem trabalhar focados apenas na economia. A economia tem que ser uma consequência, mas não um grande foco. O foco tem que ser em fortalecer o poder legislativo municipal, em assegurar que haverá condições para que o povo tenha voz e força verdadeiramente. E caso vocês tenham recursos sobrando ao final do ano, sim, automaticamente deverão voltar para os cofres do poder público, né, no caso a prefeitura. Sim, é possível fazer repasses intermediários, pelo menos agora ainda em 2025, não vejo proibições nesse sentido, mas é bom que vocês peçam o valor com muita atenção, e eu vou repetir aqui, ó. Quem pede o valor é a própria Câmara. E aí, venham fazer nossos treinamentos, participa das nossas mentorias. Se quiserem, a gente pode fazer um treinamento até na sua Câmara aí, mas é o seguinte: muitas vezes a Câmara pede muito e o prefeito, na hora de colocar na proposta de lei orçamentária anual, ele reduz o valor da Câmara, muitas vezes passando a constar um valor menor do que aquele que a Câmara solicitou, e muitos vereadores aprovam sem nem ler o projeto, e aí depois ficam passando aperto. A gente gostaria de ter uma impressora que não estragasse, não tem dinheiro para comprar. A gente gostaria de poder beber água filtrada, não tem dinheiro para comprar o filtro. Por quê? Porque a Câmara pediu menos do que precisava. Bem, esse assunto é muito interessante, mas também não vou fazer um vídeo maior do que tá, porque poucas pessoas assistiram até aqui, imagina se ficar mais longo. Tem interesse? Participa das nossas mentorias. Um grande abraço.